Oi, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai falar de coordenadas de um vetor com relação a uma base do espaço vetorial, mudança de base e também vai ver alguns exemplos, certo? Então, vamos lá. A gente viu nas aulas anteriores que quando você tem uma base de um espaço vetorial, qualquer vetor daquele espaço pode ser expresso como combinação linear da base. Então, dado V é escrito como combinação linear dos elementos da base. Agora, o que acontece, o que tem de interessante em relação à base, né, é que quando você tem o vetor escrito dessa forma, você tem o seguinte. Ou seja, não existe outra forma de escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base, certo? Então, se você achar os coeficientes de algum modo desse vetor com relação a essa base, os coeficientes vão ser os mesmos que eu achar, mesmo que eu use outros métodos para isso, tá? Então, é isso que está dizendo essa proposição. Vamos demonstrar essa proposição. Então, suponha que V pudesse ser escrito como outra combinação linear com outros coeficientes. Então, você teria ali os coeficientes B e o V seria, então, essa soma, né, dos BIs vezes os VIs. Bom, mas acontece que a gente já sabe que V também é escrito dessa outra forma. Então, a gente teria aqui A1 V1 mais tandandan mais NVN é igual a B1 V1 mais tatatã mais BN VN. E olha só, quando eu passo os vetores para os vetores que estão à direita, quando eu passo eles para a esquerda e agrupo os coeficientes, então eu vou ficar com aqui agrupando, né? Então os coeficientes do A1 vai ser do V1 vai ser A1 e B1, né? Como eu passei o B1 para aqui para a esquerda, então vai ficar 1 menos B1 V1 e vou fazendo isso com cada VI até chegar no último. Isso tudo dá o vetor nulo, tá? Porque se eu passei todos os vetores que estão aqui, né? Eu passei para o outro lado, então o que ficou aqui foi o vetor nulo, tá? A gente tem que estar sempre consciente de que isso aqui não é o número zero, é o vetor nulo, ok? Opa, esqueci aqui, tá? Então, AN menos BN, tá? Porque eu passei o BN para esse lado aqui. E aí, isso é o vetor nulo. Ok, agora presta atenção. Eu tenho, de novo, uma combinação linear dos vetores da base que está dando vetor nulo, tá? Só que a gente sabe que a base é Li. Então, como beta
é um conjunto Li, obrigatoriamente A1 menos B1 é igual a A2 menos B2, que é igual a todas essas diferenças que aparecem lá, que é igual a AN menos BN, que é igual a número zero aqui, tá? Porque eu estou falando dos coeficientes. Tá? Então, todos eles têm que ser iguais a zero, porque se eu tenho uma combinação linear dos vetores da base e essa combinação linear gera o vetor nulo, né? Me dá o vetor nulo aqui como resultado, então é porque cada coeficiente aqui tem que ser zero. Ou seja, A1 é igual a B1, A2 é igual a B2 e assim por diante. Então, o que a gente começou achando que seria uma outra combinação linear com outros coeficientes, na verdade acabou se revelando a mesma combinação linear. Certo? Tem que ser a mesma. Então, não tem outro jeito de escrever o vetor V como combinação linear dos elementos da base. Ok, então o que que isso me permite? Me permite definir o conceito de coordenadas do vetor. Então, seja beta, uma base ordenada de V. Então, a matriz de coordenadas vai ser justamente essa matriz coluna aqui. Então, tem uma coluna onde eu coloquei na ordem os coeficientes, né? Primeiro do V1, depois do V2 e assim por diante até o último coeficiente, que é o coeficiente que acompanha o Vn, tá? Então, A1 até An, aqui numa coluna. Pela proposição anterior, a gente sabe que cada vetor vai ter uma única matriz de coordenadas, tá? E aqui é que está a importância dessa base ordenada, tá? Porque é claro que se eu trocasse a ordem, então ao invés de V1 colocasse primeiro V2, eu ia trocar a ordem aqui na matriz de coordenadas, tá? Então é preciso que, para que essa coordenada seja única, eu digo a base tem que estar nessa ordem. Se eu coloco a base nessa ordem, então a matriz de coordenadas fica definida e é única, tá certo? Então, eu costumo dizer que essa matriz de coordenadas é como se fosse o nome do vetor V com relação a essa base, tá? Eu gosto de fazer a analogia de que você tem um espaço vetorial e você tem infinitas possibilidades de bases para esse espaço vetorial, tá? É como se cada base fosse um idioma. E nesse idioma, o nome do vetor V vai ser esse aqui, vai ser a matriz de coordenadas com relação a essa base. Se eu mudar a base, o nome dele muda também, tá? Então, eu gosto de pensar nas coordenadas como sendo o nome do vetor, tá? O nome dele com relação à base vai ser diferente do nome com relação a outra base. Bom, vamos fazer um exemplo.
Bom, seja então p de x igual a x ao quadrado menos 1, um vetor de P2 de x. Então, as coordenadas de P de x com relação a base beta igual a 1x ao quadrado. Aqui eu estou considerando a base ordenada, tá? Então, olha só. Vamos voltar lá para aquele vetor. Esse vetor, p de x igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 1. Então, na verdade, eu posso escrever esse vetor como? Eu vou escrever ele com relação àquela base. Ele é 1 vezes x ao quadrado mais 0 vezes x menos 1 vezes 1, tá? Então, as coordenadas dele são 1, 0 e menos 1, né? Na verdade, aqui, como a ordem aqui é 1x ao quadrado, né? Então, na verdade, as coordenadas dele é menos 1, 0 e 1, tá? Porque eu estou considerando a base na ordem 1x e x ao quadrado. Então, ele vai ter coordenadas 1, menos 1, 0 e 1. Ok? Por outro lado, com relação à base 1, a base beta' igual a 1 mais x e 2x ao quadrado. Então, como vão ser as coordenadas? Bom, lembrando que p de x, só para lembrar, p de x igual a x ao quadrado menos 1. E aí, se eu quero escrever ele com relação a essa base beta', eu vou escrever ele então da forma a vezes o x, né, o primeiro vetor da base beta', mais um outro coeficiente vezes o segundo vetor, mais um outro coeficiente vezes o terceiro vetor, que é 2x ao quadrado, né? Então, para ter igualdade de polinômio aqui,
eu vou ter que igualar os coeficientes de mesmo grau, né? Então, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente do x ao quadrado aqui, no caso, 2c, né? Então, isso aqui implica que 2c é igual a 1. Aqui, multiplicando o x aqui, eu vou ter a mais b, né? Então, a mais b igual a 0. E multiplicando 1, eu vou ter só o b, né? Então, fica b igual a menos 1, tá? Então, isso aqui vai implicar aqui a igual a 1, b igual a menos 1. Então, as coordenadas dele nessa base, com relação a essa base beta' vão ser... Então, a primeira coordenada vai ser A, e o A é 1. A segunda coordenada é B, que é menos 1. A terceira coordenada é C, que é 1/2, tá? Porque 2C é igual a 1. Então, as coordenadas dele com relação a essa base vai ser esse vetor coluna aqui. Observação, então, notação. Então, a gente tradicionalmente denota as coordenadas do vetor v com relação a uma base beta assim, tá? Escreve o v entre colchetes e o índice aqui vai ser o nome da base, no caso beta, né? E dentro dessa analogia de que as bases são como línguas que dão diferentes nomes aos vetores, a gente pode pensar então se é possível traduzir, né, os nomes dos vetores, né, de uma língua para outra. Ou seja, a gente fazer a mudança de base. Então, mudança de base é interessante porque em um determinado contexto você pode ser mais conveniente trabalhar numa base do espaço vetorial e às vezes quando você for se comunicar, sei lá, com outra pessoa, essa pessoa pode estar trabalhando em outra base, né? E aí você precisa fazer essa, digamos, tradução, né? De uma base que é mais conveniente para uma base, por exemplo, que seja a base mais usada, né? Para tratar aquele espaço vetorial. Então, vamos lá. Seja V um espaço vetorial que tem duas bases, beta e beta'. Como é que a gente pode Então, se a gente pegar um vetor V, né, ele vai ter coordenadas, digamos, A1 até AN com relação à base beta e B1 até Bn
com relação à base beta', como está aqui, certo? Como é que eu descubro a relação entre os B's, os coeficientes B's e os coeficientes A's? Para fazer isso, a gente precisa observar que a gente pode escrever cada vetor, né, WI, da base beta' como combinação linear dos V's, tá? Porque nota que cada WI é um vetor do espaço V. Então, ele pode ser escrito como combinação linear dessa outra base, que é a base beta, né? Então, eu posso escrever o W1 como combinação linear dos vetores de beta, ou seja, dos VIs. Eu posso escrever W2 também como combinação linear dos elementos de beta, dos VIs. E faço o mesmo com W3, com W4, até o último. E aí a gente tem o quê? Então, eu fico aqui com as coordenadas, né, de cada WI com relação à base beta. Então, olha só, a gente tem que cada WI se escreve dessa forma em relação à base beta. Logo, então, a gente sabe que V é igual a B1, W1, mais B2, W2, mais Bn, Wn. E se eu substituir aqui no lugar do W1 a expressão para o W1 em relação a beta, aqui no lugar do W2 a expressão para o W2 em relação à base beta e assim por diante, eu vou ficar com... Então, fica uma coisa bem grande. Deixa eu colocar aqui. V é igual a, então, B1 vezes o W1, que é A11, V1, mais A12, V2 e assim por diante, até o A1N, Vn, mais o B2 vezes o W2, que é o A21, V1, mais A22, V2, mais A2N, Vn, e continuo somando até o Bn vezes o Wn, que vai ser AN1, V1, mais AN2, V2, mais, mais ANN, Vn. Tá? E agora eu tenho novamente uma expressão do V com relação à base beta, porque aqui está aparecendo V1, V2, Vn, certo? Os W já não estão mais aparecendo. Eu só vou reorganizar essa expressão. Então, quem é que está multiplicando o V1, por exemplo? Quem que está multiplicando o vetor V1? Tá, o B1, A11, B2, A21, Bn, An1. Então, vai ficar assim. Eu vou escrever... não, deixa eu ver.
a gente ficou com B1 A11 mais B2 A12 mais BN, desculpa, aqui é A21, tá? B2, A21, BN, AN1 vezes o V1, tá? Então, peguei todos os coeficientes do V1, agora eu vou colecionar os coeficientes do V2, que é B1, A12, mais B2, A22, mais BN, AN2, B2, e vou continuando essa soma até o Vn, que vai ficar multiplicando B1 A1N mais B2 A2N mais BN ANN vezes o Vn. Cadê o livrinho, Alex? Peraí que eu tô gravando aqui. Ah, tá aqui. Ok. Tá, então eu tenho uma expressão do vetor V, de novo, com relação à base beta, certo? Mas eu já conhecia, né, a expressão de V com relação à base beta, tá? Então, a gente sabia que V é igual a 1 V1 mais a N Vn, certo? Agora eu vou juntar com toda aquela expressão que, ou, né, melhor, V na base beta é A1 A2 até AN, certo? E a gente acabou de ver aqui essa expressão aqui que está me dizendo que também o V na base beta vai ser, bom, essas coisas todas aqui, as coordenadas de B. Então, B1, vou copiar logo. Então, aqui, primeira coordenada é essa aqui. Né? Segunda coordenada vem aqui.
Então, a gente fica aqui com isso aqui e depois esse aqui. Então, como a gente já sabe que as coordenadas em relação a uma base ordenada são únicas, então isso quer dizer que o A1 vai ser igual a essa primeira coordenada, o A2 vai ser igual a essa e o A3 vai ser igual a essa. Certo? E notem que esses A11, A21 e AN1, assim por diante, né? Todos os A e J, eles só dependem da base beta', tá? Porque eles são as coordenadas dos vetores W com relação à base beta. Então, ele só depende da base beta'. E mais, note que esse vetor coluna é o resultado de você pegar a matriz A1, A, 2, A, N, A21, A22, A2N e assim por diante, até a N1, a N2, a N, N, e multiplicar essa matriz pelas coordenadas de V com relação à base beta, ou seja, B1, 2Bn. Tá? Então, nota que se você fizer essa multiplicação matricial, você obtém esse resultado aqui. Como eu disse, essa matriz ela só depende da base beta', tá? E da base beta, claro, né? Porque ela tá colocando aqui nas colunas as coordenadas dos vetores W com relação à base beta. Tá bom? Então, essa matriz aqui a gente chama assim. Essa matriz é a matriz de mudança de base de beta' para beta. A gente denota assim. Tá? I com colchete aqui. E aí, beta', beta. Tá? De modo que esse produto aqui matricial, ele pode ser escrito como I de beta' para beta vezes as coordenadas de V com relação à base beta', que são, né, as coordenadas de V com relação a a beta' é essa matriz coluna aqui. Então, se eu tivesse as coordenadas de V com relação à base beta', bastaria eu aplicar essa matriz mudança de base para eu saber as coordenadas dele com relação a outra base, que é a base beta. Tá? Então, essa matriz ela faz a tradução, né? Você entra com o nome do vetor V com relação à base beta', ela faz a tradução e te devolve o nome desse vetor com relação à base
beta, tá? Então é isso. Mais uma vez, observe que aqui nas colunas dessa matriz eu tenho as coordenadas dos vetores W1, W2 até Wn, certo? As coordenadas dele com relação à base beta. Tá? Então, se eu quero achar essa matriz, basta eu botar as coordenadas do W1 na primeira coluna, as coordenadas do W2 na segunda coluna e assim por diante. Bom, para finalizar aqui a nossa videoaula, vamos resolver esse exemplo. Então, V é o espaço R2 e a gente tem duas bases desse espaço, beta e beta'. Então, o exercício pede que calcule a matriz mudança de base de beta' para beta e calcule as coordenadas, né, do vetor beta, sabendo que as coordenadas do vetor V com relação a beta, sabendo que as coordenadas de V com relação a beta' são essas aí, né, menos 1 e 2. Então, na verdade, o exercício tem duas partes. Então, primeiro vamos calcular a matriz de mudança de base. Bom, a gente acabou de ver que para encontrar essa matriz, a gente precisa pegar os vetores da base beta', né? Ou seja, da base de saída, né? Eu vou chamar de base de saída, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar os vetores da base beta' e o resultado vai ser as coordenadas na base beta, tá? Então, eu vou chamar base de saída, base de chegada. Então, vamos pegar os vetores da base beta' e escrever eles em coordenadas com relação à base beta. Então, eu vou fazer como a gente fez. Vou chamar esse aqui de W1, esse aqui de W2, esse aqui de V1, esse aqui de V2, tá? E aí, a gente tem o seguinte, W1, a gente sabe que é 1, 0, certo? E eu quero saber as coordenadas dele com relação aos V's. Então, ele vai ser um certo A1, 1 vezes V1, mais um certo A1, 2 vezes V2, tá? E esse A1 e esse A1, 2 vão ser justamente as coordenadas de W1 com relação à base beta. Bom, mas isso aqui é bom, então eu fico com essa expressão, né, em termos do V1 e do V2. Agora eu vou fazer essa soma de vetores, tá? Então eu vou escrever aqui o resultado dessa soma. Para poupar espaço, eu vou apagar aqui e vai ficar o resultado assim. A1, 1 menos A1, 2, A1, 1 mais A1, 2. Já o W2, então, o W2 é 1, 1 e ele vai ser A2, 1 vezes V1 mais A2, 2 vezes V2 e efetuando lá, colocando
a expressão do vetor v, né? Como a gente fez em cima, e depois fazendo a soma, a gente vai ficar com A21 menos A22, A21 mais A22. Então, note que aqui a gente fica com dois sistemas, na verdade, né? Porque essa primeira linha aqui está me dando o quê? Que A11 menos A12 tem que ser igual a 1, por causa dessa igualdade, tá? E A11 mais A12 tem que ser 0. Então, da mesma forma, essa segunda linha me dá o seguinte. Bom, resolvendo esses dois sistemas, a gente chega à conclusão que então a gente já tem as coordenadas dos vetores, né? No caso aqui as coordenadas do W1 e aqui as coordenadas do W2. Então, agora é só pegar essas coordenadas e colocar em coluna. Então, a gente tem que a matriz I tá? Você, se for melhor para você, você pode lembrar que essa matriz ela vai ser a transposta dessa matriz de coeficientes aqui, né? Dessas duas equações. Então, você pega o A11 aqui, o A12 vem para cá para baixo, o A21 aqui, o A22 aqui embaixo. Tá? Então, ela é a transposta dessa matriz aqui, olhando só os coeficientes dessas expressões. Ok. Agora que eu já tenho a matriz de mudança de base, pelo que a gente viu, fica fácil, por exemplo, calcular o V beta-linha, tá bom? Então, V beta, desculpa, né? Porque aqui pede para calcular o V beta, né? O V beta-linha é dado. O V beta vai ser a matriz de mudança de base vezes as coordenadas do V beta-linha, que estão aqui dadas. Então, aqui fica... Então, ele vai ficar sendo 3 meios e
1,5. Tá? Então, isso termina o nosso exemplo e por hoje é só. Tá certo, pessoal? Até a próxima.